Alguma vez olhaste para as fotografias antigas e pensaste, uau, eu era tão diferente naquela altura? Ou talvez tenhas perguntado, onde é que aquela mulher foi parar? Como é que eu vou realizar todos os meus sonhos tendo filhos? Se já sentiste isso, deixa-me dizer-te uma coisa logo desde o início. Não és a única. E talvez não estejas tão perdida como pensas que estás. Existe uma frase que eu ouço muitas vezes, que é: desde que fui mãe, deixei de saber quem sou. Mas quanto mais penso nisso, mais me parece que essa frase está um bocadinho errada. Não porque os sentimentos não sejam reais, porque são. É normal pensarmos isso e é normal sentirmos isso. Mas talvez estejamos a interpretar mal o que nos aconteceu. Olá, sejam bem-vindas ao Voar na Maionese. Eu sou a Inês e este vídeo faz parte do meu projeto Desenvolvology, um projeto de desenvolvimento humano que ajuda mães a perceberem melhor o desenvolvimento dos seus filhos e também o seu próprio. Estou aqui em São Pedro no Mel, na praia, sentadinha a observar o mar, e estava a ter aqui uns pensamentos sobre algumas coisas que me aconteceram. Há uma coisa que eu nunca contei neste canal, que é: eu passei por uma depressão pós-parto, depois do nascimento do Melvin. Não logo depois, mas alguns meses depois. Vou deixar a história desse episódio da minha vida para outra altura, mas quero deixar uma lição que aprendi nesse período. Eu quero falar contigo sobre identidade. Eu não sei se alguma vez se perguntaram isto, mas eu perguntei-me algumas vezes, que é: quem sou eu quando ninguém precisa de mim? E acredita, esta pergunta é muito mais difícil de responder do que parece. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. É o que toda a gente diz. Mas quase ninguém fala daquilo que morre. Ou seja, ninguém fala do luto que se tem de fazer. Morrem rotinas, morre tempo livre, morre silêncio, morre espontaneidade, morre dormir 8 horas seguidas. Essas então transformam-se numa lenda urbana. Mas será que também morre quem nós somos? Porque de facto ninguém fala sobre este luto que a mulher tem que fazer depois de se tornar mãe. O luto pela mulher que fomos. Aqui está uma ideia que muda completamente a forma como eu vejo isto. Nós costumamos confundir identidade com papéis. Dizemos muito: sou mãe, sou esposa, sou filha, sou esta profissão, sou aquela profissão. Mas isso são apenas papéis, não são uma identidade. A nossa identidade tem vários papéis sociais. Pensa numa árvore. Os papéis são os ramos e a identidade são as raízes. Os ramos podem mudar ao longo da vida, mas as raízes vão continuar sempre lá. Então porquê é que sentimos que nos perdemos? Eu penso que é porque deixamos de alimentar essas raízes. As mães passam tanto tempo a cuidar dos outros que se esquecem delas próprias. Deixamos de alimentar a criatividade, a curiosidade, os sonhos, as amizades, as aprendizagens. E algumas de nós até conseguem aguentar um ou dois destes pontos, mas mais cedo ou mais tarde acabam por perder a maior parte deles. Vão deixando cada vez mais coisas para trás e um dia olhamos cá para dentro e parece que não está lá ninguém. Aliás, eu reparei que há uma pergunta que muitas mães temem, que é quando nós perguntamos: o que é que tu gostas de fazer? Não é o que tu fazes, é o que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres. Parece que já não há tempos livres, já não há hobbies, vão se perdendo ao longo do caminho. Alguns hobbies passam a ser só arrumar brinquedos. Isso é um belo hobby, porque é de facto aquilo que mais ocupa tempo, ou uma das. Eu sei que se tu és mãe, provavelmente sabes exatamente do que é que eu estou a falar. Mas eu quero desafiar uma crença. Talvez não precises de voltar a ser quem eras antes de teres filhos. Até porque essa mulher já não existe. E isso não é uma coisa triste, é uma coisa bonita, porque houve uma transformação. Hoje tens experiências que antes não tinhas. Tens mais sabedoria,
tens mais empatia, tens mais força, acreditando ou não, tens mais paciência, porque tens feito esse treino, eu sei que não parece, mas tu ainda não deixaste os teus filhos à porta da GNR ou de uma igreja ou dos bombeiros, é porque tens aguentado, certo? Enfim, és diferente, mas diferente não significa ser pior. Mas afinal, em quem é que eu me estou a tornar? É uma pergunta que provavelmente já te fizeste e várias pessoas fazem. E eu penso que esta pergunta é muito importante porque deixa de olhar para trás e começa a olhar para a frente. Há um exercício que eu gosto muito de fazer, que é muito usado em psicoterapia pelos psicólogos, que é fazer 3 listas. Uma é quem fui, a outra é quem sou e a outra é quem quero ser. Vais perceber que há partes de ti que continuam exatamente iguais, outras que já não fazem sentido e há outras que ainda nem sequer conheces. A identidade não é um lugar onde voltamos, é um caminho que continuamos a construir. A maternidade não apagou quem eras, apenas acrescentou novos capítulos à tua história. E talvez, quem sabe, os melhores ainda estejam por vir. Gostava muito de saber quais foram os maiores obstáculos que a maternidade trouxe à tua identidade. Qual foi a maior mudança por que tiveste de passar? Conta-me cá em baixo nos comentários. E se este vídeo te fez sentir compreendida, subscreve o canal. Esta é a nova playlist de Voar na Maionese, sobre desenvolvimento humano, sobre maternidade, sobre crescimento pessoal. Podes também seguir o projeto pelo blog ou pelo Instagram, eu vou deixar tudo cá em baixo. É um projeto que eu demonstro que acredito numa ideia muito simples, que é: os filhos não precisam de mães perfeitas, precisam de mães que continuam a crescer, mães que mostram as dificuldades da vida e como ultrapassá-las. Porém, este canal continua a ter vlogs de momentos em família e sobre livros e todas as coisas que fazem parte da minha identidade. Obrigada por estares desse lado e até breve. Já conhece a Desenvolve Zine, uma zine digital mensal totalmente gratuita para acompanhar as mães neste processo de se tornarem a melhor versão delas mesmas e de criarem filhos felizes. Subscreve no link aqui em baixo para receberes todos os meses no teu e-mail.